Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2022 PPL, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala sobre um eletricista que vai instalar uma torneira elétrica montando um circuito que vai passar uma corrente de 30 amperes. Isso aqui com certeza vai ser importante. E ele usa dois fios de cobre, né? Um para ir e outro para voltar. Então ele fala aqui um par de fios de cobre, cuja área da seção transversal é de 4 milímetros quadrados e o comprimento total é de 28 metros. E toma cuidado com esse comprimento total. Não é 28 de um lado e 28 do outro. 28 é o comprimento total, então seriam 14 metros de fio e depois mais 14 metros de fio, porque tem que ter a corrente indo e depois a corrente voltando, certo? Essa é a ideia. Bom, a gente tem também o quadro de distribuição, cuja DDP total é de 220 volts e que a resistividade do fio de cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. A pergunta é quanto vale a tensão aplicada aos terminais da torneira. Você já pode eliminar a última alternativa. Não vai ser 220. Prof, mas o quadro de distribuição não fornece 220? Exatamente, mas tem fio de cobre até chegar lá na nossa torneira e depois para voltar vai ter mais resistência ainda no fio de cobre. Acontece que na prática esses fios de condução, né, esses fios condutores, eles não são ideais. Eles têm sim uma certa resistência e se tem resistência vai ter uma queda de potencial, ou seja, parte dessa DDP total de 220 volts vai ser dissipada, acaba sendo utilizada de certa forma no próprio fio que leva a corrente até a nossa torneira elétrica, certo? Então, eu vou montar aqui o circuito e eu vou colocar, então, duas resistências. A resistência da torneira, que é o que de fato nos interessa, é o nosso circuito de verdade, digamos assim, mas vou colocar também uma resistência dos fios. E essa resistência da fiação pode ser considerada uma resistência interna do gerador. Então é como se o gerador tivesse uma resistência, inevitavelmente, que seria essa resistência dos fios até chegar no equipamento que você quer de fato que funcione, certo? Então aqui eu já fiz, por exemplo, a nossa torneira elétrica. Vou colocar o meu quadro de distribuição aqui em cima. E os dois fios, né? Aqui, ó, tanto para ir quanto para voltar. Por isso que ele fala de um par de fios de cobre. Aí vai entrar aqui na torneira, por exemplo, vai ter uma resistência aqui dentro da torneira, né? Como se fosse um chuveiro mesmo, tá? Essa resistência é para ter o efeito Joule, dissipar energia na forma de calor. Vou chamar de resistência Rzão. Só que todo esse trecho aqui, ó, todo esse fio de cobre, tanto para ir quanto para voltar, tudo isso também tem uma certa resistência, que eu vou simplificar como sendo uma resistência interna equivalente. Eu posso colocar até aqui pertinho do nosso gerador. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Vou chamar de Rzinho do fio, pode ser? Rzinho da fiação. E aqui seria a nossa força eletromotriz, que é como se fosse a DDP total, a DDP máxima, de 220 volts. Vou representar agora a corrente elétrica passando por todo o circuito e os potenciais. Professor, como assim? Vou colocar a primeira corrente, depois eu faço, né, com mais calma, mais lentamente, toda a análise dos potenciais elétricos. Eu vou começar pela bateria, assumindo que o menor potencial, aquele polo negativo da bateria, é igual a 0 volts. Isso eu faço porque eu quero escolher algum lugar para que o potencial seja 0, tá? Pode ficar à vontade em relação a isso. Então, todos esses pontos aqui, ó, que eu estou grifando de rosa, o potencial é igual a 0. E com isso, ao passar pelo quadro de distribuição, que é como se fosse o nosso gerador, vamos ter um ganho de 220 volts. Então, vou pular aqui de 0 volts, esse potencial em rosa, para um potencial aqui, por exemplo, de verde, de 220 volts. Só que, ao passar por essa resistência interna, haverá já uma queda de potencial. Então, vou cair de 220 volts para
quantos volts depois, né? Ao passar por toda a resistência do fio de cobre, qual vai ser o potencial após isso? Eu vou marcar aqui de uma outra cor, né? De azul, por exemplo. E isso sim é a DDP que sobra para a nossa torneira, né? Para a resistência elétrica da torneira elétrica. Vou colocar aqui uma interrogação, porque eu não sei quanto vale esse potencial aqui. E ao colocar um voltímetro nos terminais da minha torneira, qual é a DDP que eu estou medindo? Essa é a chamada DDP útil. Então imagina que eu peguei aqui um voltímetro, fui lá e conectei exatamente nesses dois pontos aqui, ó. Quanto que o voltímetro está medindo? Quanto que o voltímetro estará marcando? Bom, vai ser o 220, certo? Vai ser toda essa DDP daqui, menos o que foi perdido na resistência interna do fio. Então, matematicamente, a DDP útil, que a resistência da torneira está submetida, é a força eletromotriz menos I vezes R, em que esse I vezes R é a DDP perdida na resistência do fio. Vou até colocar aqui um R fio, né, para não ter erro, que essa resistência é a resistência de todo o fio de cobre. Bom, não dá para resolver ainda porque, apesar da gente já saber a DDP total, ou chamada força eletromotriz, já posso colocar aqui um 220 volts, e também já sabemos a corrente elétrica no circuito, né? Isso vai ser de 30 amperes, até esqueci de colocar na figura, mas no lugar do I, já pode colocar assim, ó. Deixa eu apagar aqui, colocar embaixo, por exemplo, a corrente I é igual a 30 amperes. Tá faltando ainda a resistência dos fios. Então dá um pause aqui nessa conta, que é a famosa equação do gerador, certo? E vamos fazer a segunda lei de Ohm para descobrir a resistência de todo esse fio, de todos os 28 metros de fio. Prof, como é que é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm diz que a resistência de um condutor... E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Diz que a resistência de um condutor depende da resistividade do material, comprimento dele, dividido pela sua área da seção transversal, que foram todos os valores fornecidos ali no final do texto. Então vai ficar assim, ó, a resistência de todo o fio de cobre é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 28 metros dividido pela área de 4 milímetros quadrados. E aí toma cuidado para colocar assim, ó, 4 milímetros quadrados em metros quadrados fica 10 elevado a menos 6. Toma cuidado porque milímetro está ao quadrado. Se você colocar apenas 10 a menos 3, ó, 1 milímetro, de fato, equivale a 10 a menos 3 metro. Porém, como está ao quadrado, você tem que elevar toda essa equaçãozinha aqui, ó, ao quadrado. E na hora que você eleva tudo isso ao quadrado, vai ficar como? Bom, 1 milímetro quadrado fica 1 milímetro quadrado, né? Agora, 10 a menos 3 metro vai ficar 10 a menos 6 metro quadrado. Então, sempre lembra de que quando está elevado ao quadrado, a conversão também fica ao quadrado. E se fosse ao cubo, ficaria 10 a menos 9, tá? E assim por diante. Bom, voltando aqui para o cálculo, a gente vai ter 1,7, dá para simplificar esse 28, certo? Posso simplificar aqui 28 sobre 4, vai dar exatamente 7, embaixo fica 1, certo? O 10 a menos 8 subtrai com 10 a menos 6, fica menos 8 menos menos 6, o que sobra um 10 a menos 2. Então a resistência de todo o fio de cobre é igual a 1,7 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 2 ohms. Aí você tem duas alternativas, você pode fazer essa conta aqui logo, né? 1,7 vezes 7 e depois já substituir o resultado aqui na equação do gerador, ou você coloca esse valor e tenta trabalhar com todo esse produto, né, de 30 vezes 1,7 vezes 7. Bom, não vai fazer muita diferença, eu já vou multiplicar logo esse 1,7 vezes 7. Vai lá no cantinho da folha, né? 1,7 vezes o 7, 7 com 7, 49, sobe o 4, 7 com 1 dá 7, com 4 fica 11, puxa uma vírgula, então temos 11,9, que é praticamente 12, né? Muito próximo de 12. Eu vou aproximar aqui porque não vai ficar muito diferente do nosso gabarito, tá? Então 12 vezes 10 a menos 2,
que é a mesma coisa que 0,12. Vamos deixar assim logo para ganhar tempo? Então a resistência de todo o fio de cobre é de mais ou menos 0,12 ohms. Pronto, tendo a resistência do fio, a corrente e a DDP máxima, volta ali para a equação do gerador e vamos descobrir a DDP útil, que é a DDP que sobra para a nossa torneira. Só deixar aqui em destaque esse 0,12, volta para a equação do gerador, dá o play nessa conta, fica 30 vezes 0,12, que é a mesma coisa que 3 vezes 1,2. E 3 vezes 1,2 dá 3,6. Então a DDP útil é igual a 220 volts, menos o que perde no fio, que é 3,6 volts, o que nos dá uma DDP útil de exatamente 216,4 volts. Das alternativas, 216,4, isso vai ser aproximadamente 216 volts. O que significa então, concluindo o nosso raciocínio, é que em todo fio, em toda a fiação até chegar na torneira, e depois voltando, claro, para o quadro de distribuição, haverá uma perda de 4 volts praticamente, né? Aproximadamente 4 volts. Seria uma perda de 2 volts na ida, 2 volts na volta. E perdendo 4 volts à toa, né, desperdiçado, a torneira fica de fato submetida a apenas 216 volts. Prontinho, essa é a questão. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.